Daí, pessoal, mais uma resolução. Sabendo que x pertence ao conjunto dos números reais, calcule as seguintes inequações. Cosseno de x maior ou igual a menos 1/2. Então, aí uma inequação trigonométrica e a resolução de uma forma mais simples é através do ciclo trigonométrico, né? Então, eu uso o ciclo trigonométrico para referenciar onde inicia, onde finaliza o intervalo de solução dessa inequação aí. Bom, então eu vou fazer aqui o ciclo trigonométrico. A princípio, essa inequação aqui ela é bem simples. Então, o ciclo trigonométrico, linha vertical onde são marcados os senos, e aqui vou colocar de outra cor a linha dos cossenos, já que essa inequação ela trabalha com cosseno de x. Ok, e aí eu vou verificar esse valor aqui, cosseno de x maior ou igual a menos 1/2. Primeiro que é um valor negativo, então o cosseno ele é negativo em que quadrantes? No segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então eu sei que a resposta, ou ainda que os x ficam nesses quadrantes onde onde o cosseno tem valores negativos. Ok. Aí eu uso o valor agora, menos 1/2. Então, menos 1/2, qual é o arco que tem cosseno igual a 1/2? Só como referência. No primeiro quadrante, eu sei que o cosseno de cosseno que tem valor 1/2 é 60 graus. Então, o cosseno de 60 graus ele é igual a 1/2. Então, esse 60 graus aqui é só uma referência. Como eu falei para ti que é no segundo e terceiro quadrante, no segundo quadrante, esse 60 graus, ele é feito a partir dos 180, subindo aqui para entrar no segundo quadrante, subindo 60 graus. Então eu vou caminhar 60 graus aqui para cima e vou chegar a esse ponto que vale 120 graus. Né? De 120 até 180 são 60 graus. Que eu retiro daqui, né, que é a referência em primeiro quadrante. O mesmo raciocínio eu faço para ir para o terceiro quadrante. Eu já fiz no segundo quadrante, vou pensar no terceiro quadrante. Então eu mergulho aqui, 60 graus para baixo também. E 180 mais 60, isso vai ficar 240 graus. Então é a correspondência, ou são as correspondências no segundo e terceiro quadrante para o arco de primeiro igual a 60 graus. Então, esses dois arcos, eles têm como valor de cosseno menos 1/2. Esse meu desenho não ficou muito bom, mas aqui seria, deveria ser mais para cima, né? Eu vou refazer aqui para não ficar tão feio, tá? Ó. O 120 vai ficar mais para cima, né? Aqui. 120 graus, para o desenho ficar mais fiel. E aqui vai baixar, e aqui embaixo eu tenho o 240 graus. Eu não caprichei muito na escala, na proporção. Então 120 e 240, tranquilo. Aí esses dois arcos eles têm cosseno negativo, igual a menos 1/2. Então aqui, se tu observar, é metade, ó. É metade do arco do raio do ciclo trigonométrico, é menos 1/2. Então, o que acontece? Aqui é menos 1/2. Como eu quero que o cosseno seja maior que menos 1/2, então esse cosseno tem que ser desse ponto aqui para frente. Ó. Então a resposta é isso aqui. Ó. Cosseno tem que ser, não a resposta, mas é o intervalo válido de cosseno. Né? Cosseno tem que ser maior ou igual a menos 1/2. Aqui é menos 1/2. Então, do menos 1/2 para a direita, para ser maior. Inclusive o menos 1/2. Então observa quais são os arcos que provocam estes cossenos. São os arcos que estão aqui, ó, nessa faixa aqui,
nessa faixa também, porque todas as projeções se dão nessa parte, ó. Aqui também. Esses arcos que estão aqui também. Então, essa parte que eu estou marcando aqui é que comporta os arcos onde os cossenos ou cujos cossenos são maiores que menos 1/2, porque essas projeções aqui, ó, sempre se dão no lado direito após o menos 1/2. Então, significa que a resposta disso, vou colocar aqui em radianos, ó, 120 graus é o mesmo que 2π sobre 3 radianos. Tu não lembra, tu faz assim, ó, 120 em cima do 180 e simplifica. Isso vai dar 2/3, tá? Então 2/3 de π. A mesma coisa com 240. 240 sobre 180. Simplifica isso, vai dar por 6 4/3. Então isso é 4π sobre 3. 4π sobre 3. Então a resposta dessa equação será da onde? Em graus, ó. Será do 0 aqui até o 120. Então 0 graus até 120. Puxa aqui, x. Do 0 graus até 120 graus. Ou o outro intervalo, né? Ó, do 0 até o 120, essa parte que eu vou colocar um vermelho aqui, ó. Ó, do 0 até 120, ou daqui, ó, do 240 até o 360. Então vou colocar aqui do lado, ou desde o 240 graus até o 360 graus. E aí vou passar isso para radianos. 0 graus é 0 radianos. Aqui menor ou igual, x menor ou igual, 120 eu já fiz, né? 2π sobre 3 radianos. 240 já fiz também, 4π sobre 3 radianos. X maior ou igual, menor ou igual, 360 que é 2π. Então eu só transformei aí para radianos. E aí agora eu faço, né? Eu coloco aqui, ó, 0 mais 2kπ. Lembra, né? Seno e cosseno é 2kπ. E para tangente é kπ. Que é daí meia volta, a cada meia volta as tangentes se repetem. O período da função tangente, né, é igual a π, então mais kπ. E no caso do seno e cosseno, 2kπ. Então eu tenho 0 mais 2kπ, isso é 2kπ. Menor ou igual, x. Aí eu tenho aqui menor ou igual 2π sobre 3 mais 2kπ, que é o número de voltas inteiras. Ou a outra solução, que é desde o 4π sobre 3 mais 2kπ menor ou igual x, e aqui 2π mais 2kπ. Isso para k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então tá aí a solução desta inequação trigonométrica, ok? Eu tenho na outra lâmina mais uma. Vamos ver se eu consigo colocar nesse vídeo para não ficar uma coisa muito extensa em tempo. Esse outro aqui, ó, seno de x maior que 0. Bom, da mesma forma, né, vou fazer a resolução a partir do ciclo trigonométrico. O desenho não ficou muito bom. Aqui eu tenho o eixo dos cossenos. E aqui tem o eixo dos senos em destaque, porque a inequação é em seno. Ok, eu quero que o seno seja maior que 0. Bom, onde que o seno é maior que 0? Na parte positiva. Então daqui, ó, bolinha aberta. Por que aberta? Porque não tem sinal de igual aqui. Então vai ser daqui para cima. Ó. Aqui eu tenho seno maior que 0, ou seja, seno positivo.
E aí quais são os arcos que provocam isso? Bom, aí esse aqui está bem fácil, ó. Serão esses arcos aqui, ó. Não, porque esses senos, olha só, são projetados dessa forma. E os arcos do segundo quadrante, ó, também têm senos positivos, porque eles projetam nesse sentido. Então, na realidade, onde que acontece seno de x maior que zero? Desde o 0 graus até o 180 graus. Só não esquece que aqui é intervalo aberto e aqui também é intervalo aberto. Por quê? Porque ele está dizendo que o seno tem que ser maior que zero e não igual a zero. E tu sabe que o seno de zero é zero. E não pode ser porque não tem sinal de igual lá. Então a resposta, né, essa foi mais simples, é desde o 0 graus até os 180 graus. Vou passar isso para radianos, de 0 radianos até π radianos. E aí o conjunto solução, tu vê que ele é composto de uma parte única, né? Não tem aquela história como em outras inequações que tu tem uma parte, depois tu faz ou uma outra parte. Aqui não, aqui foi do 0 até 180 direto. Então é um intervalo só. Então para montar essa resposta, eu digo que a solução é desde 0, aí tu soma 2kπ, né? 0 aqui mais 2kπ. 0 mais 2kπ é 2kπ. Então isso é 2kπ. 2kπ menor aqui x menor e aqui π mais 2k vezes π. Então essa é a solução geral, ok? Bem simplesinha essa aí. Acho que dá tempo de fazer mais uma. Eu tenho mais uma aqui, vamos ver se ela não é muito complicada. Seno de x maior ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Bom, vamos fazer na mesma levada. Ó. Vai construir aí o ciclo trigonométrico. Como é seno, eu vou deixar o eixo vertical em destaque. Estou observando que o seno do x tem que ser negativo, ó, é menos raiz de 3 sobre 2. E aí, seno negativo, onde acontece? Acontece no terceiro quadrante e também no quarto quadrante. Então é aí que está acontecendo os senos negativos. Aí eu vou pegar esse raiz de 3 sobre 2, olha só, o seno de x igual a raiz de 3 sobre 2, vou procurar isso no primeiro quadrante só como referência. E aí o arco que tem um seno igual a raiz de 3 sobre 2 no primeiro quadrante é o arco de 60 graus. Então isso só para referenciar, né? Só para referenciar é 60 graus. Então o menos raiz de 3 sobre 2 corresponde no terceiro quadrante ao ângulo de 60 e no quarto quadrante também ângulo de 60. Como é que eu provoco o ângulo de 60 graus no terceiro quadrante? Bom, não esquece que aqui é 180 graus. E aqui é 360 graus. Então eu mergulho aqui para entrar no terceiro quadrante 60 graus. E se eu mergulhar aqui 60 graus, eu vou chegar no 240. Então mais ou menos aqui. Aqui está o 240. É o arco correspondente ao 60 no terceiro quadrante. Tanto é que se eu faço a redução ao primeiro quadrante, né, 240 menos 280 dá 60. Ok, então aqui eu tenho um referencial. E no quarto quadrante, da mesma forma, eu reduzo, recuo aqui, também 60 graus. E aí eu vou ficar com 300 graus aqui. Então essas são as minhas referências. Deixa eu tirar aquele 60 ali para não ficar muito poluído. Então aqui, menos 60 é 300 graus. Já vou transformar esse 240 aqui para radianos. 240 simplifica com 180. Isso aqui vai dar por 6, dá 4π sobre 3. Né? Então simplifica e acrescenta o π. Então isso aqui é 4π sobre 3.
E o 300 graus, mesma coisa. Põe o 300 em cima, 180 embaixo. Simplifica e acrescenta o π. 30 por 18 por 6 dá 5 terços, né? 5 terços. 5 vezes 6, 30. 3 vezes 6, 18 e acrescenta o π. Então 5π sobre 3. Então isso aqui em radianos é 5π sobre 3. E aí tu vê aqui, ó, se eu projetar, eu tenho nesse ponto aqui um seno negativo igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então esse ponto aqui, ó, se eu quiser destacar, ele é igual a menos raiz de 3 sobre 2. É o seno de 240 graus, que é igual ao seno de 300 graus. Que no primeiro quadrante são levados para o 60. Então eles têm o mesmo seno de 60, porém precedido de sinal negativo. Ok, então o meu valor aí de seno, que é válido pela inequação, maiores que menos raiz de 3 sobre 2, é desse ponto para cima. Maiores ou iguais. Então aqui bolinha fechada, daqui para cima. Ó. Então tudo isso aqui, ó, é o intervalo válido de seno. Seno maior ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ok. E aí, quais são os arcos que provocam este seno? Bom, fica bom de ver, né? Que são esses aqui, ó. Esses arcos aqui, eles provocam, porque são projetados nesse sentido. Assim como esses arcos aqui, ó, também, porque são projetados nesse sentido. Estes arcos aqui, ó, também fazem parte da solução, porque as projeções, ó, se dão na parte válida do eixo seno. E esses arcos aqui, até o limite de 240, inclusive, também fazem parte. Então, na realidade, a resposta é formada por essa quase volta completa aí. Só que eu tenho que cuidar como que eu vou responder isso, né? Então, eu tenho que dividir em pedaços. Então, o que eu faço? Eu começo desde o zero aqui, ó. Então, minha resposta vai ficar assim, ó. Desde o zero até o 240. Isso é um intervalo único, ó, dentro da primeira volta. Então, vai ser do zero até o 240 graus. Estou fazendo isso em graus para ter um entendimento melhor. E aí, eu coloco maior igual, maior igual. Tá? Isso vai o igual porque, no caso, eu tenho sinal de igual aqui também. Ok. Isso em graus. E ainda tem mais um pedacinho de resposta que eu não coloquei, que é essa aqui, ó. Eu também tenho que considerar esse intervalo que também faz parte da resposta. E esse intervalo é o quê? Vai desde o 300 até onde? Até a volta completa, até 360. Agora eu vou transformar isso aí primeiro para radianos, depois eu monto a resposta. 0 graus é o mesmo que 0 radianos. Aqui repete, repete. 240 graus eu já fiz, ó, é 4π sobre 3 radianos. 300 graus eu também já fiz, é 5π. Está aqui embaixo, ó. 5π sobre 3 radianos. Repete aqui, repete. 360 graus, 2π. Então aí estão as duas soluções. Isso seria a solução se eu considerasse só a primeira volta. Né? Se aqui tivesse, sabendo que x pertence aos reais, blá, blá, e x está na primeira volta, de 0 a 360, ou de 0 a 2π, ou ele coloca que o arco x pertence à primeira volta, qualquer coisa que te indique que as soluções devem ser encontradas durante a primeira volta, essa resposta já estaria pronta. Mas como ele não fala nada, então eu tenho que posicionar a resposta de forma geral, quer dizer, para os infinitos arcos. E como se faz isso? Muito fácil. É só acrescentar voltas infinitas, né? Acrescentando o 2κπ. Para seno, ó, vou colocar aqui um resuminho para ti. Para seno, quando vai fazer as infinitas voltas, tu acrescenta 2κπ.
ou 2π vezes k, ou k vezes 2π, como queira. Seno e cosseno, tá? Tu vai fazer isso. E quando for tangente, aí tu vai acrescentar só kπ, porque aí é meia volta. Cada meia volta tangente ela se repete. E aí agora eu montar essa resposta, né? Vai ficar 0 mais aqui, ó, 0 mais kπ mais, perdão, 0 mais 2kπ. É seno 0 mais 2kπ é o mesmo que 2kπ. Então aqui eu tenho o limite 2kπ, repete aqui, x, repete aqui, 4π sobre 3 mais 2kπ, ou a outra resposta, né, o outro intervalo, o outro pedacinho aqui, que está dentro do quarto quadrante, que vai desde o 5π sobre 3 mais 2kπ e limitado pelo outro lado, que vai até 2π mais 2kπ. Lembrando que esse k é um valor pertencente a um valor qualquer inteiro. E aí eu tenho o conjunto solução dessa inequação. Ok? Então, para um bom desempenho na resolução de inequações trigonométricas, esse bom desempenho depende do bom conhecimento de sinais nos quadrantes, depende também do conhecimento dos valores notáveis dentro daquela tabela de 30, 45 e 60, e também conhecer essa correspondência, né? Buscar os ângulos correspondentes dos quadrantes no primeiro quadrante e vice-versa, do primeiro quadrante levar para os outros quadrantes, ok? Então era isso, me despeço nesse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado, obrigado pela visita, forte abraço, bons estudos e até a próxima.